Mesa da Palavra, domingo do 24º domingo comum, dia 15 de setembro de 2024. Quem é mesmo Jesus para mim? Imagine uma pessoa chata, pois ela era assim. Suas conversas não duravam mais do que 5 minutos. Que se saiba, só uma pessoa aguentava seu papo repetitivo, circular e, conforme diziam os antigos, sem muito tirocínio. Pois esse chato era vizinho do irmão de um bispo. Certo dia, que essas coisas não passam desapercebidas, o vizinho soube que o tal bispo visitaria o irmão após compromissos no Rio de Janeiro e antes de retornar num ônibus para a sua Mariana, sede da sua diocese em Minas Gerais. Correu para ir ter com ele. E aqui há algo que esqueci de lhes contar. Era exatamente o tal bispo aquele que aguentava a sua conversa de boi dormir. Chegou, sentou-se à sala onde a família conversava e esses, então, pouco a pouco, pela chatice do vizinho, foram saindo de fininho. Só os dois permaneceram. O bispo, que a tudo escutava com atenção, com carinho, sem demonstrar impaciência ou aborrecimento, e o nosso chato de galocha. O problema foi que ia se aproximando o horário do ônibus. Aflito, então, o irmão do bispo, lá da porta, tentando ser discreto e não conseguindo, lhe apontava o relógio e ele a lhe fazer sinais para que aguardasse. Foi assim até que o irmão, no auge da aflição, se deu conta de que se passassem mais 5 minutos, não alcançariam o ônibus. Disse então: perderemos a viagem se não sairmos agora. O bispo retrucou calmamente: mas não haverá outro ônibus mais tarde? Sim, mas será um ônibus convencional e este para o qual compramos a passagem é executivo, pois que você, além de não ser mais jovem, sofreu um acidente sério e precisa de um pouco de conforto. Pois irei no convencional, falou o irmão bispo. Definiu assim para encurtar a conversa e o bate-papo durou mais um tempo. Terminado, enfim, o que o chato tinha a lhe contar, ele apanha sorridente a sua malinha. Estou pronto. O irmão dirigiu o carro emburrado. Dar tanta conversa para uma pessoa assim fez com que perdesse o horário da viagem. Ele o olha então com carinho e responde: mas já que vocês nunca têm tempo e paciência para escutar essa pessoa, alguém precisava fazer isto. E era assim, gastando a vida com as pessoas, até mesmo os chatos, que Dom Luciano Mendes de Almeida ia vivendo. O evangelho deste domingo me põe diante de uma questão fundamental. Quem é Jesus para mim? Desta resposta serão delineados os caminhos a serem seguidos na minha vida daí por diante. Ela me direcionará para o sentido de Deus ou me levará por outras estradas que poderão mesmo me deixar afastado dele. Jesus, Marcos nos conta assim, apresenta essa pergunta no caminho e isto tem significado. Para cada um de nós, tal questionamento também acontece, entre aspas, na estrada. Vai muito além dos bancos do templo, nos quais estamos situados durante as celebrações.
A resposta, que é fundamental, se dará na intimidade do coração, mas será necessário que se torne refletida nas ações simples do dia a dia, e não somente se faça presente nos grandes momentos, bem raros para a grande maioria de todos nós. Ela ocorrerá principalmente na relação com os pequeninos, como na historinha de Dom Luciano. Estes estão vivos, bem presentes à nossa volta. Na verdade, a resposta não comporta mortos, como os discípulos inicialmente disseram. João Batista havia sido decapitado e Elias também tinha ido embora, arrebatado num carro de fogo. Todos conhecemos na Bíblia. Não se assume como Senhor aquele que não é conhecido. A profissão de fé se dá na experiência, para que aconteça, é necessário que haja o conhecimento interno de Jesus. Seguir o ressuscitado na vida pressupõe tê-lo conhecido no Evangelho, e diante das situações enfrentadas e que geram dúvidas, se fazer a pergunta: como ele agiria se estivesse aqui nesse meu lugar? Assumir Jesus como Messias traz responsabilidades, tornando o discípulo adulto na fé. Faz com que se reavaliem critérios. Nesse processo, é provável que se vá deparar com respostas que levem até às fronteiras da fé. Lugares bem distantes do conforto e da segurança dos ambientes costumeiros da igreja. Assumir o Messias é se postar aberto para discernir, pessoal e comunitariamente, ponderando lei e amor nas decisões. Gera constante atenção ao caminho tomado, provocando nessa andança as necessárias conversões. Naquelas vezes em que formos chamados a fazer algum desvio de rota, e aí as perdas de ônibus, entre aspas, poderão acontecer. Fazer tal profissão de fé exige que anteriormente se tenha assumido a vida. Isso significa que ela não será mantida guardada no comodismo do estar bem, e isso não é mais comigo, já fiz a minha parte. Tem o sentido radical de que ela será gasta, solidária e atenciosamente com os irmãos. Ter Jesus como Messias é se fazer como ele, servidor. Tal postura retira o seguidor da zona de conforto sombreada e o leva ao protagonismo da ação sob o sol. Gera renúncias e a superação de si mesmo. Torna-nos messiânicos a anunciar que um outro mundo é possível. Jesus, o homem serviço, no dizer do grande Bonhoeffer, gastou a sua vida conosco para que a investamos nas pessoas à volta, como o nosso querido bispo da história de hoje fez com aquela pessoa chata. A cruz é muitas vezes confundida como simples objeto de adorno, o que é uma pena. Foi a arma, o instrumento de suplício daquele que gastou a vida até a sua última gota de sangue por todos nós. Temos que entender que ela não foi queimada no Calvário. Continua, mais que pendurada nos peitos. Ela está presente no ombro de cada um que se assume discípulo. Não há cristão sem cruz. Um olhar para o mundo nos mostrará que para alguns discípulos a cruz carregada pode significar inclusive a perseguição e a morte. Este não é o nosso caso, vivemos plena liberdade de culto e de fé. É preciso, então, que encontremos na nossa cruz outros significados de seguimento. Um deles é essencial, é que nela se faça presente o pequeno, o pobre e o excluído. E os chatos estão nesse grupo.
É bem possível que na cruz carregada esteja pregado, sem que o estejamos vendo, algum sofredor para o qual o Senhor esteja me pedindo atenção e cuidado. Pistas para a nossa reflexão. Quem é Jesus para mim? Até que ponto tenho gasto ou guardado a minha vida? Quem está pregado à minha cruz? Um bom domingo e uma boa semana a todos. Se você ainda não faz parte aqui do nosso Evangelho em um Minuto, venha, seja um dos nossos. Precisamos de você.